de um instantinho, poucos minutos, a gente dê início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Pedir aos irmãos, os que podem, que fiquem em pé, abram suas Bíblias no Salmo 1. E nós vamos ler todos juntos os 6 versos desse Salmo. Pedindo que desde já o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa noite, fim de tarde e noite, que estamos aqui para louvar o seu nome neste culto de louvor e gratidão. Salmo 1, vamos todos a uma só voz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pedir ao nosso irmão Cleon, faça uma oração de louvor e adoração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Louvamos-Te pela grandeza insondável, pelo poder, pela misericórdia manifesta diariamente em nossas vidas, Senhor. E Te louvamos também pelo privilégio que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos diante do Teu altar. Portanto, Senhor, recebe nossa oração, nosso louvor, a despeito da nossa indignidade, de tudo aquilo que
desagrade o teu coração Deus. por conta daquilo que fazemos de errado, Senhor Deus. Ser conosco ao longo desse culto, Senhor Deus, trazendo exortação, trazendo aconselhamento, consolo da parte do Espírito Santo, se necessário for, Senhor, principalmente aos corações necessitados, Pai. Quantas são as notícias de situações que demandam de Ti mesmo, Senhor Deus, um consolo maior. Ser conosco ao longo desse culto, Pai. Que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra, a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor com o hino 110. Creia e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Os irmãos podem assentar-se. Peço que abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler daqui dos versos de 1 a 11, e os irmãos acompanhem suas Bíblias assim mesmo, assentados. E assim nós vamos nos preparando para a presença do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Mateus, no capítulo 4, os versos de 1 a 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu:
está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Irmãos, vamos, nesse momento, ter um momento de oração silenciosa, onde nós podemos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia das nossas falhas, e temos falhado de tantas formas diante do Senhor. Depois de um tempo de oração silenciosa, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero César que faça uma oração em favor de todos nós, pedindo perdão pelos nossos pecados. Santíssimo, eterno Deus, Pai amado, queremos nesse momento, Pai, como Igreja do Senhor, agência estabelecida aqui na terra, esse ajuntamento solene, Assembleia dos Santos, esse momento de contrição, onde possamos, Senhor Deus, colocar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, Senhor. Ó Deus Santo, tem misericórdia de cada um dos irmãos aqui e de mim. E que o Senhor, Pai, por graça e misericórdia, visite-nos, Senhor, de forma, Pai Santo, que possamos nos arrepender a cada momento dos nossos pecados. Só Tu podes lançá-los, todos eles, no mar do esquecimento, Senhor. Mas é necessário que façamos isso com os corações contritos e compungidos, Senhor, sabendo que o Senhor não desprezarás. E que possamos, Pai, a cada dia mortificar a nossa carne, vivificar o nosso espírito, Pai, andar nos passos do Senhor, ó Deus, e nos caminhos que o Senhor, Pai, nos conduziu até a volta do Senhor. Vê se há a nós algum caminho errado e nos conduz ao caminho eterno, Senhor Deus. Ajuda-nos a amar a misericórdia, a praticar a justiça e andar humildemente com o Senhor em tudo, Pai. Porque o justo viverá de fé em fé, de glória em glória. Torna-nos padrão entre os fiéis, na prática da palavra, no amor, no procedimento, na fé, na pureza, Senhor. E que possamos, nesses dias, lutar contra todas as ciladas do inimigo. Lutamos contra o mundo, contra o diabo e a carne, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Assim nós te oramos humildemente, suplicando o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. O hino 67 vai ser projetado, Coração Quebrantado.
de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. A Bíblia ainda fala em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Irmãos, vamos ainda abrir nossas Bíblias na leitura sequencial que temos feito todas as semanas. Nós estamos lá em Apocalipse agora, no capítulo 19. Nós vamos ler de forma alternada. Eu peço aos irmãos que podem, que fiquem em pé. Nós vamos do 1 ao 10. Apocalipse 19, dos versos de 1 a 10, uma leitura alternada. O título editorial é O Júbilo no Céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro.
cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Até aqui os irmãos podem assentar-se, nós vamos louvar ainda ao Senhor, com um hino firme nas promessas, a tempo que aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem trazê-lo até aqui à frente. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestades ou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Senhor, disciplina diária e o cuidado, Senhor, de estarmos aqui colocando, Senhor, dízimos e ofertas para a expansão do Teu reino, Senhor. Te rogamos, Senhor, por sabedoria na administração desses recursos por parte do nosso conselho, Senhor. Sei com nossos irmãos, Senhor, de forma que eles possam caminhar, Senhor, firmes contigo, lado a lado. Cuida também, Senhor, de todos nós, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos supre, Senhor. Trata, Senhor, conosco, Senhor. Nos dá disposição para o trabalho, Senhor. Disciplina diária. E se porventura algum irmão passa necessidade, Senhor, sei com esses irmãos, Senhor. Os ampara, Senhor. E nos dá, Senhor, como igreja, Senhor,
o contribuir com liberalidade. Amém. É a oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus, que se tornou um de nós. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glória a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele
resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus. Aleluia. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Seu nome é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz.
poderoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. É o Santo de Israel, todo poderoso Deus, seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o poder imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Que bom é estarmos, irmãos, na casa do Senhor. É o nosso lugar também para adorar o nome dele. O Senhor é minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. No início. O Senhor é minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. Não me esconda, Senhor, tua face, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os teus braços de amor me acolhem
Eu busco tua presença, eu busco tua presença. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz, minha salvação. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos com o nosso pastor viajando. Dizem que quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, e quem tem 1 não tem nenhum. Nós estamos com o nosso pastor viajando. O reverendo Amadeu está na congregação. O pastor Isaac só chega amanhã. Então, eu vou estar com vocês hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Crônicas 29. Segunda Crônicas 29, nós vamos ler dos versos de 1 a 11 e meditar um pouquinho nessa palavra que nos chama faz um chamado ao nosso crescimento espiritual. Diz assim, os irmãos podem acompanhar assentados como estão. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o está vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Até aqui, vamos orar. Santo e bondoso Deus, Senhor nosso, Senhor de toda a glória, louvado e exaltado seja teu nome, Senhor. Pai amado, fala aos nossos corações, trata conosco, trata com os nossos pecados, trata com a nossa vida,
Nos ajuda na compreensão, Santo Deus, da Tua palavra. E faz-nos, Santo Deus, sair daqui, certos que o Senhor falou conosco, certos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar esse texto. Ele é bem maior porque ele fala de uma restauração completa do que houve em Israel nessa época. Porém, eu queria pegar apenas essa parte desse texto e comparar um pouquinho com o que acontece nos nossos dias. Eu penso que é um fenômeno dos nossos tempos, um fenômeno, digamos assim, não fenômeno no bom sentido da palavra, de coisas boas, mas um fenômeno ruim. Eu vou já falar sobre o que é. Mas, na realidade, esse fenômeno é tão comum que ele tem sido alvo de muitas conversas. Eu já reparei que várias vezes em que eu me encontro em alguma roda de conversa, esse assunto volta. E qual é o assunto? É a falta de crescimento, é a infantilidade da nossa geração. A gente vive uma geração extremamente infantil, com muitas dificuldades de progredir em todas as áreas da vida. E essa infantilidade, ela não podia ser diferente, assim como todas outras questões culturais entram na igreja, ela entrou na igreja. A infantilidade entrou na igreja. E ela entrou na igreja de várias formas, em forma de falta de crescimento. Nós encontramos irmãos, anos após anos na igreja, e que não cresce espiritualmente. Ela entra em forma de maturidade. Irmãos imaturos, por qualquer questão, criam algum caso, alguma dificuldade, quando já devíamos ser doutores nos relacionamentos, temos muitas dificuldades com relacionamentos. Ela também se aplica ali na parte da superficialidade, quando nós não invadimos, por exemplo, as Escrituras e entramos nelas de cabeça. O fenômeno que tomou a nossa cultura e o nosso tempo invade a cultura da nossa igreja. Quando eu falo a nossa igreja, eu não falo especificamente da igreja do Cambé, os irmãos entendem, eu falo da igreja de forma geral, que é uma igreja que tem sido imatura nos seus tratos, superficial nas suas questões, né? Não se aprofunda nas questões da espiritualidade e, de fato, já tomou um pouquinho conta da nossa cultura. Agora, como esse fenômeno ele se revela, por exemplo, dentro da igreja? Como é que ele se reproduziu dentro da igreja? Ele se reproduziu nas nossas ações, mas muito mais, eu diria, nas nossas reações. Na nossa falta de compromisso. E quando eu falo falta de compromisso, eu, às vezes, penso que a gente até se compromete com algumas coisas na igreja do Senhor. Porém, facilmente, nós negligenciamos aquilo que nos comprometemos. Então, veja se esse não é um aspecto muito comum da nossa geração. Quando eu falo da nossa geração, eu não penso assim, na minha geração era tudo perfeito. Não era, sempre houve esse tipo de problema, mas me parece que ele se agravou a tal ponto que é muito comum a gente tratar dessas questões numa conversa. Antes a gente só falava do calor, porque está muito quente, esse ano está mais quente que o passado. Se a gente fosse nessa pegada, a gente vivia hoje com 60 graus, porque todo ano está mais quente. Nas nossas conversas, isso já virou rotina, falar da superficialidade, por exemplo, dos relacionamentos, casamentos que se acabam semanas depois que se iniciam, problemas dentro da igreja que avançam quando eles podiam ser resolvidos apenas com, irmão, me perdoe pelo que eu fiz. Então, quando eu falo exatamente da imaturidade espiritual, como ela se revela, por exemplo, no nosso meio, eu falo, por exemplo, na futilidade que muitas vezes nós vivemos.
futilidade. Nós não fomos chamados para uma vida fútil, uma forma vã de viver. Mas eu penso que estamos pegando esse jeito fútil de levar a vida. A prova chegue em casa mais tarde, abra seu celular, vá naquela parte que vê quanto tempo você passa no celular e veja quanto tempo você passou na semana passada no celular. Tudo bem, você pode até falar assim, não, eu preciso do celular para trabalhar. Ok, não tem como a gente mudar essa realidade. Esse é um fato da nossa geração. Trabalhamos com o celular na mão. Mas eu garanto, porque eu já fiz observação intensa sobre esse assunto, que uma grande parte do tempo que olhamos o celular não tem nada que se aproveite. É só rolando tela para cima, rolando tela para cima. Então, essa é uma forma vã que, muitas vezes, ela é muito parecida com a forma que a nossa sociedade vive. Então, isso entrou facilmente na igreja, sempre é assim. As coisas da cultura, elas entram facilmente na igreja, e a forma com que nos relacionamos, muitas vezes, fora da igreja, facilmente também adentro da igreja. Por isso, temos muita futilidade como vivemos. Você quer ver um outro aspecto de como essa imaturidade espiritual, ela entra, como ela se revela na igreja? Por exemplo, falta de prudência. Provérbios, ele trata do simples e do prudente. Provérbios 27, eu anotei aqui. Ele diz assim, o prudente vê o mal, está lá na frente dele, e faz o quê? Esconde-se. O simples passa adiante e sofre a pena. O que é isso? É falta de aprofundamento na palavra de Deus. Quando nós deveríamos ser prudentes, nós ignoramos muitas vezes os ensinos do Senhor e sofremos o mal. E não é à toa que nós temos muitos dos nossos problemas na igreja, eles são decorrentes da falta de prudência. São só decorrentes da falta de prudência. Por falta de mergulhar durante o tempo da nossa vida em questões mais profundas espirituais. Largamos de mão, sofremos a pena. Tem outras questões também que têm invadido, e eu diria assim, quando a gente esquece da obra de Cristo, nós nos viramos para o moralismo, viramos moralistas. O mundo é moralista, por exemplo. Sabe tratar as coisas, sabe o que é moral, esquece da obra de Cristo. Ou então, no esforço de querer ser maduro, a gente vira legalista. Essas questões todas invadem a igreja. E o que elas provocam? Infantilização, imaturidade, superficialidade, para quem é da área aí, da psicologia, a síndrome do Peter Pan, tem essa síndrome também, essa cultura infantil. Mas eu queria ainda chamar a atenção para esses 4 tópicos que eu coloquei antes da gente entrar no texto. O que é infantilização? Digamos assim, é o termo mais direto do que eu estou falando, é infantilização. É quando uma pessoa ela permanece, trazendo aqui já para o nosso ambiente, ela permanece nos estágios, eu diria assim, bem básicos da nossa fé. Isso é infantilização dentro da igreja. É quando a gente caminha na igreja, porém a gente não cresce na fé. Nós continuamos infantis. Não se alimenta de palavra, como eu falei, não consegue discernir o bem e o mal, e geralmente esperam que outras pessoas, seja líderes ou uma pessoa espiritualmente mais antiga na fé, trate das suas questões. Isso é infantilização aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro da igreja. Quando já deveríamos nos tornar adultos na fé, ou pelo menos termos dados outros passos na fé, nós continuamos como criança. Aí isso gera um problema, gera uma imaturidade. E o que é a maturidade? É a falta de desenvolvimento.
continuamos parados como criança e ficamos emocionalmente parados numa determinada idade. Então, a imaturidade é a falta desse desenvolvimento, que deveria ser o quê? Proporcional à nossa caminhada. Mas concordo, é difícil medir. 2 pessoas podem caminhar juntas, escutarem a mesma palavra, irem nos mesmos eventos da igreja, porém, elas vão crescer de forma diferente. Mas as 2 têm a mesma obrigação, qual é? De crescer. Mas muitas vezes uma fica completamente parada na sua infantilização e outro cresce. O texto bíblico de Hebreus fala, porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das coisas do Senhor. Já deveríamos ter crescido, ser adultos na fé, mas ainda permanecemos crianças. Há também um aspecto da superficialidade que eu tratei, que ele se revela como? Ele se revela com... Eu não chamei você aqui. Ok, isso eu encontrei na internet sobre. E esse ele se revela como ele se revela. Deu uma olhada. Fica ligado, né? A superficialidade, ela é quando a gente não tem compromisso com as questões que nós assumimos na igreja. Veja se uma criança não é assim. Ela, às vezes, vai na vontade, vai na disposição inicial, mas depois, rapidamente, arrefece. Esse trato, esse tipo de problema, ele traz uns problemas sérios para a igreja do Senhor, para o trabalho e, às vezes, muitas vezes, da continuidade do progresso do trabalho do Senhor. Por quê? Porque assumimos questões das quais não damos sequência nelas. E, às vezes, é por qualquer questão. Não é uma questão, digamos assim, de maior importância. Sei lá, eu mudei alguma questão de horário minha, de trabalho, etc. Não. Às vezes é porque, simplesmente, eu não tenho compromisso, eu não aprofundo o meu compromisso naquela área que eu assumi. O que me chama a atenção, irmãos, para a gente finalizar essa parte, é que essa falta de crescimento, ela não é, digamos assim, algo normal. Ela, muitas vezes, ela é deliberada. Sabe o que significa isso? Significa que a pessoa não quer crescer, ela não faz questão de aumentar a sua fé, ela não faz questão de se aprofundar nas coisas do Senhor, ela não faz questão de mudar de vida. Por quê? Porque muitas vezes está num estágio que não quer sair. Isso é ser deliberado, é querer permanecer, se recusar a crescer. Às vezes, de forma bem consciente, mas às vezes de forma, eu diria que não é tão consciente, mas a pessoa sabe exatamente que não está caminhando na fé e aquilo não faz nenhuma diferença para ela. Dito isso, irmãos, o que estava acontecendo em Israel? Abra aí a sua Bíblia, no versos 6 e 7, ainda de 2 Crônicas 29, para a gente entender o que estava acontecendo. 6 e 7, diz assim o texto: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. Então vamos entender o que significa fechar a porta, apagar lâmpadas, queimar incenso e não oferecer holocaustos. Porque isso é importante para
a compreensão do que houve e de como o rei, assim que assumiu, no primeiro mês do primeiro ano, ele começou a buscar uma solução, que é, a partir dessa visão, que nós devemos olhar para as nossas vidas e entender qual área da nossa vida, ou se nossa vida espiritual, nós estamos deixando de lado para imediatamente começar a trabalhar na nossa questão de crescimento. O que é fechar o pórtico? Que diz no verso 7. Também fecharam as portas do pórtico. O pórtico era a entrada principal do templo. Então, falar que fechou a porta principal, aqui a gente não tem como dar esse exemplo, né? Fechou a porta, ok, entra pelos lados. Aqui a gente não tem essa... Mas no novo templo vai ter, tá? Está quase pronto. Nós vamos ter 3 portas, 2 laterais e o pórtico principal. Então, é como se a gente chegasse ali e falasse assim, ó, a igreja está fechada. A igreja fechou. E o que significa isso? Significa que ninguém entra mais para cultuar o Senhor. Qual é a relação que a gente tem com fechar as portas lá no passado e hoje? Hoje é assim, eu não vou ao culto. A porta está até aberta, mas eu deliberadamente não vou ao culto. Por que você e eu não viemos ao culto? Bom, às vezes é por uma questão justa. De fato, é uma questão justa e ela tem que ser observada. Questões justas são questões justas. Mas muitas vezes é por causa de um esfriamento. E como nós vamos ver mais adiante, esse esfriamento não acontece nas ações. Diferente do que a gente imagina, o esfriamento acontece primeiro no coração. E ele vai migrando para as nossas ações calmamente, lentamente, até para que as pessoas não percebam como nós estamos. Então, quando o texto diz que eles fecharam as portas do pórtico, isso foi Acais quem fez, no capítulo 28, volte um pouquinho, no verso 24, trata sobre a idolatria de Acais. No verso 24 diz assim: ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-lo em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E aí ele fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Isso foi o pai de Ezequias, Acais, o rei anterior, que depois morreu, Ezequias assume. Então esse pórtico foi fechado ainda na época de Acais. E trazendo para o dia de hoje, o cuidado que nós temos que ter é exatamente com o desprezo ao culto. E ele começa sorrateiramente. Ele começa de forma simples, ele começa muitas vezes apenas com uma desculpa. Quando já deveríamos, por exemplo, ter a compreensão do significado do culto. Não para o Senhor só, mas para as nossas vidas. O que nos traz aqui, o que nos move para estarmos aqui cultuando a nosso Deus. Essa ação, ela ficou tão simples e tão banal que ninguém falava mais nada. Então, daqui a pouco, fecharam-se as portas do templo e está tudo bem. A gente não está muito afim de ir para a igreja mesmo. Hoje, na realidade, eu nem estou afim de vir para a igreja. Então, é assim, muitas vezes, que nós tratamos e desprezamos, além do culto, a comunhão que temos uns com os outros. Em seguida, ele fala assim: apagaram as lâmpadas. Verso 7, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas. As lâmpadas, os irmãos devem lembrar, era o menorá, né? Era aquele candeeiro, e ele ficava aceso. Se você for lá em Êxodo 27, você vai ver uma ordem. Abra sua Bíblia, Êxodo 27, os versos 20 e 21. Diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu,
que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Mas o que era a lâmpada? O que representava a lâmpada? A lâmpada representava a presença do Senhor. A lâmpada representava a presença do Senhor. Então, quando Acais foi lá e apagou a lâmpada, o que significa na prática? Significa que, Senhor, eu não quero a tua presença. Agora veja, quando a gente nega as Escrituras, ou diminui alguma coisa do Evangelho, ou só acha que o que vale no Evangelho são aquelas letrinhas vermelhas lá dos Evangelhos, né? Que é quando Jesus fala. Quando a gente não cresce, quando a gente permanece infantilizado na nossa fé, nós estamos dizendo mais ou menos para o Senhor, Senhor, o Senhor não faz nenhuma diferença nas nossas vidas, na minha vida. O Senhor não faz nenhuma diferença na minha vida. Então, essa forma de dizer ao Senhor lá que não queria a presença do Senhor, ele era visível. Ia lá e apagava a luz. Para a gente, ela é sorrateira. A gente deixa de ler a Bíblia, a gente larga as Escrituras. Então, sorrateiramente, nós estamos dizendo assim para o Senhor, eu rejeito o Senhor, eu não acho que aquilo que o Senhor tem para a minha vida tem algo a ser acrescentado. Então, esse é o contexto, é o que significaria apagar a lâmpada hoje. E queimar incenso? O incenso tem a característica ou a simbologia da oração. Então, não queimar incenso nos dias de hoje, é chato, né, esse assunto de oração, porque toda vida o pastor, seja quem for, fala assim, temos que orar, a gente fala, é mesmo, tem que orar, né? Vou orar mais. Aí quando você para na semana, você lembra que você só orou na hora do almoço. Até no jantar esqueceu, né? Aí fala. Mas, veja, não queimar incenso lá era interromper a intercessão diante de Deus. Era para que as orações que fossem feitas pelo povo chegassem até o Senhor. Então, o que significa para a gente não queimar incenso? Que nós abandonamos a oração. E veja que constantemente, não sei você, acho que é só eu que faço isso, a gente abandona a oração e para de orar, como se a gente fosse pudesse se autorregular. Veja, é tudo sorrateiro. Não se faz um estardalhaço sobre isso. Quando Acais começou, ele queimava sacrifício, nós vamos ver já, dentro do templo. Então, mudando um pouco da ordem que Deus, ou mudando completamente a ordem que Deus deu. Porém, veja que ele ia ao templo, ele continuava indo ao templo, ele continuava fazendo suas orações, mas o Deus que ele orava já não era mais o mesmo, já era outro Deus. Não ofereceram, o final também fechar as portas do pórtico, apagar as lâmpadas, não queimar incenso, nem oferecer holocausto no santuário ao Deus de Israel. Esse aqui é um pouquinho mais sério. Não que os outros não sejam sérios, mas esse é um pouquinho mais sério. Porque quando eles não ofereciam holocausto, qual era o significado que tinha? O holocausto era o quê? Era fazer esse holocausto pelo perdão dos pecados. Se você não pede perdão pelo seu pecado, é o mesmo que você falar assim, eu não preciso do sacrifício de Cristo, porque eu entendo que meu pecado nem é tão grave assim. Quando os sacrifícios eram feitos, a noção que se tinha é a noção de que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados porque eu ofendo ao Senhor. Mas uma vez que eu não me relaciono mais com o Senhor, porque eu não oro mais, uma vez que
o Senhor não faz diferença na minha vida. Então, eu apago a luz do candeeiro. Eu não quero mais o Senhor muito perto de mim. Porque eu pediria perdão pelos meus pecados. Então, esse aspecto, ele é sério, porque ele traz duas coisas já embutidas. A primeira é a falta de relacionamento com o Senhor e da santidade de Deus. E a segunda é eu achar que ou eu mesmo expurgo meus pecados, porque assim, o meu pecado nem é tão grave quanto o seu. Geralmente o seu é um pouquinho pior do que o meu. Então, eu posso estar pensando também dessa forma. Isso é o correspondente a rejeitar o sacrifício de Cristo. Então, veja o que estava acontecendo com o povo. Agora, qual foi a reação? Porque é nisso que a gente precisa se pegar. Qual foi a reação assim que Ezequias assumiu? Ele deu 3 ordens, está no verso 5. Acompanhei no verso 5 com a sua Bíblia. Vamos ler junto? Verso 5. E lhes disse: ouvi, ó Israel, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Ele falou 3 coisas: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor e tirai a imundícia. O que é santificai-vos agora? Primeiro, essa é uma ação direta e pessoal. Ela é uma ação que diz assim, ela não é uma ação comunitária. Ela é uma ação que, se você não fizer, só você não fez. Então, naquele momento que o rei Ezequias falava ao povo, ou aos levitas, ele disse exatamente isso: santificai-vos. E o que é santificar? Santificar é se separem, se apartem. Se apartar do quê? Do pecado. Veja, o rei Ezequias, ele não fez nenhum questionamento sobre o que cada um fazia. Porém, a ordem dele foi para que cada um largasse o pecado que estava fazendo e se santificasse ao Senhor. Essa foi a ordem dele. E a resposta, ela veio em tom de ação. Veja o verso 17, ainda do 29. Diz assim: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Então, veja que essa ação começou no primeiro dia do primeiro mês. Eles imediatamente começaram a fazer. A resposta ao problema da falta de crescimento do pecado foi imediatamente respondida. Ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, eles acabaram, que é a segunda parte, né? Então, veja que cada um, no primeiro dia, já trouxe a responsabilidade, que ela é pessoal, e começou a santificar-se ao Senhor. Em seguida, até começaram numa ordem de prioridade. Isso é muito importante a gente compreender no texto, que há uma ordem de prioridade no texto. Ele não manda santificar a casa do Senhor primeiro, ele manda cada um se santificar. Então, santificar, se separar do pecado e se dedicar ao Senhor. Em seguida, ele diz assim: santificai a casa do Senhor. Veja lá, vamos ver lá o 24, foi o texto que a gente leu. O texto que a gente leu diz assim, 28 e 24: ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Acais acabou com o culto, quebrou tudo. Isso foi porque ele não foi atendido. Como ele não foi atendido, estava dentro do santuário de Deus, não foi atendido, ele resolveu quebrar tudo. Antes, porém, ele ainda tentou oferecer sacrifícios dentro da casa do Senhor a outros deuses, para ver se alguém responde para ele. Ninguém respondeu, ele ficou lá
meio chateado, quebrou tudo, fechou a casa do Senhor e saiu. Veja, no verso 29, 7, ainda referente ao problema, ele diz assim: também fecharam as portas do pórtico, o texto que lemos, apagaram as lâmpadas, queimaram incenso, ofereceram holocausto e ofereceram holocausto no santuário. Tudo isso foi feito na casa do Senhor. Então, eles precisariam agora fazer o quê? Santificar a casa do Senhor. No verso 18 e 19, vem a ação. O que eles fizeram? Primeiro, eles se santificaram. No verso 18 e 19, eles começaram, então, um trabalho da limpeza da casa do Senhor, uma vez que Acais, como não foi atendido, além dele já sacrificar anteriormente a ídolos dentro do santuário, e aí veja que os utensílios que eram do Senhor foram utilizados para o que ele estava fazendo. Verso 18 diz assim: então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da propiciação com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Veja, eles não foram arrumar a casa do Senhor, ajeitar, colocar em ordem a casa do Senhor, sem colocar a sua vida na casa do Senhor. Veja como isso chama a atenção da gente. Porque, normalmente, às vezes, nós temos uma vida de pecado, mas viemos na igreja tratar das coisas do Senhor sem fazer nenhuma diferença com relação a essa ordem, ou essa sequência que é dada pelo Senhor. Nós primeiro temos que organizar a nossa vida, temos que santificar a nossa vida. Em seguida, podemos trabalhar e tratar na casa do Senhor. E por fim, ele diz assim: tirar a imundícia. No verso 23 do capítulo 28, é o que eu falei sobre ele fazer sacrifícios no altar a outros deuses. Pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ele oferecia para todos os deuses, quem desse uma força para ele estava oferecendo. Só que ele fazia isso dentro da casa do Senhor. Porque logo em seguida, Acais ajunta, no verso 24 que a gente leu, ele ajunta os utensílios e quebra, porque ele não é atendido. Deus não atende ele pede, clama a deuses falsos e no final ele não é atendido. Qual é a questão aqui? Aqui seria mais a gente lembrar que quando a gente traz para o culto tudo aquilo que não é verdadeiro ou que não diz respeito às coisas do Senhor. Então, precisamos também remover da nossa vida essas coisas. Veja no verso 16 do capítulo 29, que vem a reação. Todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, eles já tinham preparado, já preparamos e santificamos. Eles que estão diante do altar. Bom, eu quero trazer duas aplicações aqui para a gente, usando os próprios textos. O verso 10, lembrando que nós estamos olhando para um texto que precisamos entender o que aconteceu naquele momento da vida de Israel e precisamos trazer para a nossa realidade hoje. Se nós não estamos sendo negligentes, se nós precisamos nos santificar, se nós precisamos santificar a casa do Senhor, se nós precisamos retirar a imundícia, muitas vezes, da nossa vida ou do culto, nós estamos olhando para esse texto com essa perspectiva. No verso 10, diz assim, 29 e 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Isso quem está falando é o rei Ezequias.
depois que ele chamou todo mundo, ele está falando, entre outras coisas, ele toca nesse ponto. Estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Isso é uma aliança que ele está fazendo. Vou fazer uma aliança com Deus. Essa aliança, irmãos, ela já se cumpriu integralmente. Na pessoa de quem? De Cristo. Cristo cumpriu integralmente essa aliança. Ele nos santifica, ele santifica a sua igreja e tira dela toda a imundícia. O que o rei fazia, e se a gente seguir lendo Crônicas, ou 1ª e 2ª Reis, nós vamos ver é que havia uma espiral de erros e depois acertos, e erros e depois acertos. Mas Jesus interrompe isso e ele traz a aliança perpétua. Não precisa mais fazer uma outra aliança, nós não precisamos de um outro rei para fazer nenhuma aliança. Porém, é nossa responsabilidade crescermos como crentes, é nossa responsabilidade buscarmos como crentes as mesmas definições que foram dadas pelo rei e são dadas pelo Senhor Jesus. Cristo é o nosso mediador, como foi o rei. Cristo sofreu em nosso lugar. Ele é a propiciação. Ele purifica as nossas vidas e o templo. Então, essa é a primeira aplicação. É o Senhor quem faz isso na nossa vida. E eu quero só, para encerrar essa parte, dizer o seguinte, irmãos, talvez algumas questões que nos levem à falta de crescimento ou nos mantermos estagnados na fé, digam respeito a pecado, digam respeito a uma condição que nós não conseguimos nos livrar. E o que é que eu diria? Nós temos o sumo sacerdote, nós temos o rei que pode mudar essa situação. Lembrem, a resposta do povo, ela foi imediata, no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano. Eles começaram a se santificar. Então, a nossa resposta para essas questões, ela tem que ser exatamente a mesma. No final, eu queria trazer um alerta, o verso 11 diz assim: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimar incenso. O alerta, ele diz respeito à nossa negligência. O texto é claro, diz assim: não sejais negligentes. Veja, o rei chamou todos, ele diz que vai fazer uma aliança com o Senhor para recuperar o culto e as questões espirituais. Ele está dizendo agora para o povo o seguinte: ok, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, nós vamos recuperar o culto, vamos limpar a casa do Senhor, mas não seja negligente. O que significa isso para a gente? Significa que nós corremos um risco de entendermos tudo aquilo que foi dito, porém, na caminhada, a gente negligenciar o nosso aprendizado. E quer que eu diga? Isso é bem comum. Talvez não para você, mas para a grande maioria dos crentes é bem comum. Nós criamos, em um determinado momento que escutamos do Senhor a sua palavra, nós falamos ao Senhor, vamos corrigir essa questão. E daqui a pouco a gente negligencia os passos necessários que são para que a nossa caminhada mude de rumo. Você vê que o rei Ezequias chama atenção para um aspecto que ele envolve tudo que está sendo feito. Começava pela vida do povo, as questões pessoais, em seguida a igreja do Senhor, para que se limpasse a igreja e tirasse a imundícia. Mas corria-se o risco de, durante esse período, e eles levaram aqui 16 dias para fazer isso, 8 para eles, para cada um, e mais 8 para limpar
é um tempo pequeno, eu diria, a nossa caminhada é maior. Porém, o risco da negligência está em que a gente possa abandonar aquilo que temos escutado da parte de Deus para crescer na fé. Então, quando o texto fala, filhos meus, não negligencieis, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Ele está falando a crentes, hoje, escolhidos. Lá era o povo escolhido do Senhor, hoje é o povo de Deus escolhidos. E para que Ele nos escolheu? Para servir a Ele, para sermos seus ministros e para queimar incenso. Para estar diante, o queimar incenso, como a gente viu, era a oração, para que nós tivéssemos relacionamento com o Senhor. O nosso cuidado, irmãos, e eu quero terminar com isso, o nosso cuidado tem que ser em que nós busquemos o crescimento nas coisas da fé. É muito comum, como eu disse no início, a gente negligenciar as questões da fé, porque, teoricamente, nós temos questões importantes, como trabalho, estudo, etc. Porém, o sofrimento maior, ele não vem decorrente do trabalho do estudo. Todo sofrimento maior, ele vem da falta de observação das coisas espirituais. Pare para pensar. Você pode até sofrer com um chefe ruim, ou com um funcionário, sei lá, difícil, mas as questões difíceis da vida não estão aí. Elas estão nas questões espirituais, e são as que a gente mais negligencia. São as que a gente deixa de lado, são as que a gente abandona. O início do texto falava nisso. São as que a gente abandona, são as que a gente cultiva no nosso coração, são as que a gente deixa de lado por qualquer outra questão periférica, como trabalho, estudo, etc. Eu não estou dizendo que trabalho, estudo e relacionamento, como casamento, etc., são questões paralelas da vida, elas são questões que Deus tem nos ordenado. Nos levantou a muitos de nós para estarmos ou diante da sua igreja ou em outros trabalhos. Porém, volto a dizer e a repetir, as questões mais difíceis da vida estão ligadas às questões espirituais. E, geralmente, nós a negligenciamos. Deus nos ajude a tratar com a sua palavra e não negligenciar aquilo que Deus nos tem dado, porque temos sido orientados na igreja dele e possamos crescer na fé. Amém? Nós vamos orar, vamos encerrar este culto, pedir ao Senhor que nos ajude nessa semana. Os irmãos podem ficar em pé? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Santo Deus, clamando ao Senhor que nos ajude nas nossas falhas e nas nossas deficiências, principalmente naquelas que dizem respeito ao crescimento da nossa vida espiritual. Falhamos, negligenciamos, e eu falo aqui por mim, e peço ao Senhor misericórdia, Senhor, com a minha vida, dá graça, Santo Deus, para que possamos, eu e meus irmãos aqui, crescermos na fé, sermos firmes na fé, confiantes no Senhor. Coisas tão simples da vida que negligenciamos e temos sofrido tanto, Santo Deus, com essas coisas. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos aqui. Nos abençoe e nos dá graça. Faz isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem assentar-se, nós vamos escutar o pós-lúdio, e assim está encerrado esse culto.
encerrado esse culto, eu queria